Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, né? Conversando a respeito da sua palavra, tá bom? Deixa eu fazer só um ajuste aqui. Muito bem. E a gente vai estar falando sobre a revelação de Deus, né? Entendendo o quanto isso é benéfico, é saudável para nós, até no nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Com a nossa vida, com a nossa maneira de ser e o nosso relacionamento com Deus. E talvez quem mais sai ganhando é o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas, porque a gente vai conhecer, vai ficar sabendo cada vez mais e ficando cada vez mais convictos do amor de Deus para com as pessoas. E se eu quero agradar a Deus, eu vou agradar quem Ele ama. Entendeu? A gente vai descobrindo esses detalhes e isso vai enriquecendo a gente, né? Isso vai dando uma nova concepção para a gente sobre o que seja realmente esse amor de Deus e o que ele é para as pessoas em si, tá bom? Então, isso é o que a gente tem trabalhado, né, nesses cultos. Vamos aqui para o Salmo 119, o versículo 155. O texto bíblico diz assim: a salvação está longe dos ímpios. Veja só a compreensão do salmista, né, na busca de glorificar a Deus. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Falando para Deus, Senhor, a salvação está longe deles, né, porque eles não buscam os teus estatutos. A paráfrase terapêutica, né, diante do amor de Deus, diante do que Deus é e age e faz em relação a todos nós, em relação a todo ser humano, essa paráfrase então diz o seguinte: nós somos bem-aventurados, né, todos que passaram pelo novo nascimento, nós somos bem-aventurados, pois Deus, pela sua graça e por seu Espírito ajudador, tem nos feito ver, entender e louvar a Deus pela proximidade permanente da salvação para com toda e qualquer pessoa, pelo amor que o Senhor tem para com todos. Primeira coisa interessante, a gente vai compreender que a salvação não está longe deles porque eles são desobedientes. Pelo contrário, a salvação está muito próxima deles, cada vez mais próxima, o mais próximo possível deles. Né? Por quê? Porque Deus ama essas pessoas, apesar do que elas fazem e do que elas são. Deus ama. E se Ele tem grande interesse pela nossa salvação, que já estamos salvos por causa da sua misericórdia, mais ainda por aqueles que não são salvos, né? Então, para com todos, mesmo com a insistência de muitos em se manterem longe da luz, quando não buscam viver os testemunhos de Deus, que são para o bem de cada um, né? Então, mesmo eles rejeitando, buscando a distância, como diz o texto bíblico, buscando ficar longe da luz, mesmo eles fazendo isto, Deus ainda ama, Deus quer o bem deles, Deus anseia pelo bem deles e Deus quer manter essa salvação próxima, muito próxima, bem próxima a eles. Entende? Então, diferente do salmista,
né? Senhor, a salvação está longe deles. Não, a salvação está bem perto deles, porque Deus ama muito, intensamente, né, essas pessoas, tá bom? O outro ponto que a gente quer chamar a atenção nesse primeiro momento do nosso culto é sobre o nosso culto terapêutico, né? Vamos trazer aqui um aspecto para a gente analisar, né, sobre o culto terapêutico. Então, nós temos aqui afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre esse amor de Deus. Entendemos quase nada, não é? A gente tem lembrado aqui, né? Salmista, diante da revelação de Deus, diante do amor de Deus, né? Ele se sente entusiasmado em pedir que Deus mate os inimigos, que Deus destrua os inimigos, que Deus queira o mal dos inimigos. Ué, teve acesso à revelação de Deus ou não teve? Teve sim, né? Teve sim. Deus esteve se manifestando e se revelando também aos salmistas. Mas ainda assim, as limitações deles e as limitações nossas, ainda conseguimos perceber que Deus, né, quer o mal daqueles que não gostam ou que demonstram não querer, nem gostar e nem agradar a Deus. Tá bom? Eu tenho lembrado aqui a oportunidade que eu tive recente com uma pessoa e ela, com todas as letras, né? Como é que é dito? Todas as letras maiúsculas, ela afirmou o seguinte, a pessoa falando comigo, o senhor sabe, falando assim para mim, o senhor sabe que tem pessoas que Deus faz questão que nunca lembrem dele. Né? Então veja a concepção, mesmo depois de Cristo, mesmo depois de todo o ensino de Jesus, mesmo depois de todo o exemplo de Jesus, nós ainda temos pessoas que acreditam que existe muita gente que Deus não gostaria de ter acesso, contato nenhum. Então não conhecem o amor de Deus, não têm acesso, não sabem, né, da profundidade desse amor do Senhor para com as pessoas. Então, um exemplo disso, no Antigo Testamento, Moisés entender que foi ofensa contra Deus, né? Ofensa contra Deus, o quê? Deixa eu ver aqui. Os filhos de Sete terem casado com as filhas de Caim. Lá diz que os filhos de Deus viram os filhos dos homens, viram as filhas dos homens e casaram-se com elas. Então isso foi como que uma ofensa a Deus. Ora, diante do amor de Deus, né, conhecendo a revelação de Deus, Moisés compreendeu exatamente isso. Deus, ele não quer mistura. Deus não quer que a gente... Olha, Jesus, veja só o exemplo de Jesus. Jesus andava tanto com as pessoas, qualquer pessoa. Jesus chegou a ser taxado de beberrão, porque ele andava com todo mundo, amigo de pecadores. Esse é Deus, não é? E é isso que tem a ver com o amor de Deus. No entanto, Moisés, que teve acesso à revelação de Deus, entendeu que Deus não queria o envolvimento. Então, Deus amava uns e não amava outros, dentro do entendimento de Moisés. Tá? Isso não culpamos Moisés, porque nós temos essas mesmas concepções. No lugar de Moisés, falaríamos a mesma coisa. Aliás, é só ir nas igrejas que você vai perceber como as igrejas são exclusivistas. A gente não pode ficar muito tempo com pessoas pecadoras. A gente não pode andar com certos tipos de pessoas. A gente tem essa concepção, mesmo sabendo do amor de Deus, mesmo conhecendo o imenso amor de Deus para com todas as pessoas. Entende? Então a gente não pode culpar Moisés, porque Moisés, na verdade, está ilustrando bem, não é, quem somos nós e o que somos capazes de pensar, crer, acreditar, né, apesar de conhecermos ou pensarmos que conhecemos esse amor de Deus. Tá bom?
Vamos ver o dia de hoje? Vamos ver o que é que tem no dia de hoje que a gente pode fazer algum destaque, né? O dia de 4 de janeiro de 2022. O ano começou ontem e já estamos no dia 4, tá? Vai ser tão corrido quanto qualquer outro. A gente tem que aproveitar melhor o tempo, porque o tempo corre, tá? E a gente não pode perder tempo com ele. Aqui está o culto de hoje, né? O culto de hoje já está curtido aqui, olha, veja só que beleza. Já está curtido por Ivete Espíndola, Marcos Brandão e Maria Arideia, tá bom? Então tá aqui o nosso culto de hoje. Aqui tem o dia de hoje, olha aqui, dia 4. Nós estamos no mês branco e o mês roxo. O mês branco é pela atenção à saúde mental e o mês roxo é pela atenção, prevenção e tratamento da hanseníase, a antiga lepra, que é a mesma lepra, né? Então, o dia hoje, dia 4 de janeiro, é o dia do hemofílico, é o dia da tecnologia doméstica, é o dia da criação do estado de Rondônia. E dia nacional da abreu-grafia, dia sul-americano do educador e do atuante social. É o dia mundial do braille, né? Da intelectualidade contrária à pobreza. Intelectualidade que alimenta a pobreza não é viável, não é saudável, né? E Dia Internacional da Oposição ao Neoliberalismo nos governos das nações. Tá bom? Hoje é o dia 4 de janeiro. E aqui tem orientações como fazer a vida melhor. Tem várias sugestões, várias ideias aqui. E no final tem aqui, falando em testemunho, tem aqui assim: reafirme seu desejo, compromisso de ser melhor, luz e sal para o mundo. Reafirme isso, né? É preciso você. O que mais move o ser humano são as decisões. A decisão que eu tomo, essa decisão, na maioria das vezes, é que me empurra para fazer e para ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. Tá bom? Então tome essa decisão. Eu vou melhorar o meu ser, luz e sal para a glória de Deus neste mundo. Tá? Aqui tem alguns vídeos, estudos, né? Que a gente tem colocado aqui no Facebook para que as pessoas então cliquem aqui e vá lá para o YouTube para fazer esse estudo. Aqui tem aqui tem esse banner chamando para o culto, né? O nosso culto matutino. E os temas que a gente trata durante a semana. Aqui está falando sobre o psicoquestionário também, que é uma maneira de atendimento, né, às pessoas, atendimento terapêutico. Aqui está falando essa palavra aqui desse pregador pedindo desculpas, nos desculpe a gente, né, pelo nosso preconceito. Desculpe, por favor, mundo, tenha paciência com a gente, desculpe, nós somos intolerantes. Muito boa essa palavra dele, vale a pena você depois assistir esse vídeo. Aqui tem um banner sobre o meu quarto pastorado, né? O que Deus tem colocado sob minha responsabilidade, a cultura e os conceitos apócrifos no texto bíblico. Então é um estudo muito interessante sobre isto. Aqui fala sobre a plataforma do Psicalme, aqui sobre um banner sobre medicina social, aqui outro banner sobre cristãos em família, né? Cristãos sem igreja, mas em família, né? Então, igrejas em famílias. Aqui está no culto de ontem, o terceiro momento, né? Falando sobre história bíblica e outros assuntos. O segundo momento do culto de ontem, que foi Luz do Mundo, né? Lideranças espirituais e outros assuntos. E o primeiro momento do culto de ontem, que falamos sobre batismo e outros assuntos, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é do culto de ontem, a curtida do culto de ontem. Então temos aqui Ivete Espíndola,
Marinês e Maria Arideia, né? São 3 queridas irmãs que curtiram o culto de ontem. Muito bem, vamos aqui para o nosso tema de hoje, que é sobre a ceia do Senhor. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre a ceia. Vamos tirar aqui uns 3 minutos para a gente falar sobre a ceia. A gente não vai falar tudo sobre a ceia, mas alguns aspectos importantes que a gente pode destacar nessa oportunidade. Primeiro de tudo, não é uma questão de opção, mas de obediência, tá bom? Então, a ceia não é uma questão de opção. Eu opto. Não. Lá na Bíblia está como sendo uma orientação de Deus. Isso tira a salvação de alguém? Não, não tira a salvação. Ordenança não. A única coisa que impede uma pessoa de ir para o céu é rejeitar Jesus. É a única coisa, tá? As demais coisas não tiram salvação. Salvação, uma vez dada, é um dom, Deus não tira mais. Né? Quando ele vai dar, ele sabe que está dando, a quem está dando e o que pode impedir porque está dando, mas ainda assim dá e acabou. Não tem mais o que se preocupar. Deus é onisciente. Deus não fica dando, depois tira, dá, depois tira, não. Ele deu, acabou. Jesus já assumiu na cruz. Agora, né, ele vai fazer com que a gente seja obediente às coisas que ele orienta para a gente. E aí está uma delas que é o batismo. Aliás, a ceia do Senhor, né? O batismo também. Na ceia do Senhor, a gente chama atenção para o seguinte, veja só, considerações sobre a ceia. Primeiro, ceia é só um memorial sobre o amor de Deus. Não é mais do que isso. É só um memorial. Não tem nada mais do que isso, tá? O resto é misticismo que as pessoas colocam, implantam, mas é somente um memorial. Segundo, nem ceia, nem batismo salvam ou condenam ninguém. Tá? São só testemunhos de fé e salvação de um salvo, só isso. Nada mais do que isso. Terceiro, usa símbolos memoriais, que é o pão e o vinho. São símbolos usados. Quarto, comer o pão é estar integrado no corpo de Cristo. Comer é não exatamente ingerir na boca. Tudo bem, faz parte do ritual, tá? Mas se não tiver, não é isso que é importante. O importante é saber, refletir, viver e oferecer-se, tá bom? Então isso é que é o comer do meu corpo, como Jesus falou. É um grande motivo para vivermos gratos, tá? Pela vinda e pela morte de Jesus Cristo. Então a ceia é exatamente isso. Nada mais do que isso. Não precisamos criar, como fazem os pagãos, criar, né, coisas mirabolantes a respeito disto. Tá ok? Esse é sobre a ceia. E deixa eu falar aqui um pouquinho, a nossa oração, né? A nossa oração aqui, ó. Nosso momento de oração é um poema, diz assim: Senhor poderoso Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por teu carinho para com cada um de nós, nos relembrando tua vinda na santa ceia do Senhor, nos fazendo participantes das agruras do Salvador, memorizando teus feitos eternos em nosso favor. Faça com que este nosso culto matutino de todos os dias seja um bálsamo terapêutico aos que cultuam conosco. Um doce encanto do teu carinho em nossas carências, que conheçamos melhor o teu infinito amor e saibamos desfrutar melhor da tua misericórdia, buscando ser mais bênção para as pessoas amadas do Senhor. Dos que estão sempre conosco nestas adorações, te exaltamos pelos aniversariantes neste dia. Imploramos conforto e cura aos que estão adoentados, direção e sabedoria aos que confiam em ti para lutar, tua companhia aos que estão em amarguras de coração, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos o que a ti nos mantém, com o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor,
agora e por toda a nossa vida. Amém. Ok? Então essa é a nossa oração, é o que exprime a nossa adoração deste momento, tá? E por último, deixe-me ver aqui os lembretes que a gente pode lembrar para este momento, né? Então tá aqui. Primeiro, o nosso culto a Deus matutino, né? Tem 3 momentos, tá? São programas separados em gravações no YouTube. Você pode assistir os 3, curtir, comentar, e isso vai facilitar para que ele vá bem longe, tá? São 3 momentos do nosso culto todas as manhãs. No link 3 da descrição deste culto, você tem estratégias do culto matutino. Está explicando, né, algumas estratégias. Alcançar o maior número de pessoas pelo YouTube. Daqui a pouco a gente vai voltar, não é? 7h50, que já deu, mas daqui a uns 2 minutos a gente volta falando sobre bem-aventuranças, cristianismo trigo e outros assuntos. E às 8h10 a gente volta com o terceiro momento, não é? Falando sobre texto bíblico, declarações e a parapsicologia. A gente vai dar uma conversadinha sobre esse assunto. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família e parentes, tá? Sua família e seus parentes. O que Jesus melhoraria se ele fosse você nesse relacionamento? Em sua rede social, divulgue respeito e tolerância é marca de cristão. Respeito e tolerância. Tá bom? A gente fica por aqui, né? Nesse primeiro momento, daqui a pouco a gente volta então com o segundo momento para o nosso culto desta manhã. Tá bom? Até lá.